A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, que alegria, que privilégio. Quanta alegria sinto em poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos nessa manhã. Fico tão feliz. Pai do Senhor, William. Senhor. Irmãos, vamos estudar mais um pouquinho da palavra de Deus? Como o Senhor tem coisas profundas para nos ensinar nessa manhã. Como o Senhor tem uma palavra nessa lição. Abra sua revista, você tem sua revista? Lição de número 6. Nós vamos falar para os irmãos que não me conhecem, eu sou a Bruna, casada com o Lindomar, caminhando para 21 anos. Temos muitos filhos, temos 4 filhos e uma netinha muito linda. E o Senhor tem nos abençoado ali na igreja no Garavelo, no Ministério Fama. Temos sido membros ali há 22 anos. Eu estou ali e o Lindomar está ali desde sempre. E tem sido um crescimento, um amadurecimento espiritual todos os dias. Irmãos, vocês fiquem atentos, porque eu falo assim. Eu não consigo falar assim, sabe, daquele mover. Eu não consigo, irmãos. Eu falo assim, quase que com a luz de abajur, sabe, assim, constante. Então, não cochila, não deixa o inimigo te usar, te fazendo cochilar, porque minha voz é assim. Mas uma palavra poderosa o Senhor tem para nós nessa manhã. Como Ele vai falar? Então, já vamos abrir a Bíblia. Eu queria que você deixasse aberta a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. E nós vamos ficar aqui, presos nesse capítulo. Às vezes nós vamos um pouquinho em Atos, capítulo 22, verso 20. Mas aí eu vou falar quando a gente for para lá. E deixa a sua revista também. Nós vamos falar sobre a revelação do mistério chamado igreja. E que mistério? Como assim, Bruna? Mistério? Mistério é um negócio oculto. Mistério é um negócio secreto. E aí o Senhor vem nos instruindo, nos ensinando, através de Paulo aqui, em Efésios capítulo 3, olha só como que ele começa. Por esta razão, abriu aí? Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus? Como assim? O homem estava preso, encarcerado, né? Algemado, humilhado, naquela situação. Mas ele vem nos ensinando, olha só, por esta causa. E aí eu te pergunto, não sei se você pensou, que causa? Que causa que levou Paulo a estar preso? A gente sabe que ele estava abrindo igrejas, que era um missionário, mas aí a ponto de chegar a ser preso. Por que ele estava preso? Por que ele se considera prisioneiro? Lá na revista fala assim, olha, Paulo se intitula como prisioneiro de Cristo, declarando a sua plena confiança em Deus. Tá, plena confiança em Deus. O que acontece? Aí, vamos lá para Atos. Caminha para Atos comigo. Olha só o que está acontecendo. Atos capítulo 22. Paulo aqui, ele está apresentando a defesa dele. E aí, olha só como que ele fala lá no versículo 20. Aí ele está contando, falando tudo que aconteceu, como que foi que Jesus encontrou com ele caiu no caminho, foi que estava indo para Damasco, Ananias abordou ele, tudo, ele está falando. Aí no verso 20 ele fala assim, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que matavam.
Mas o Senhor me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Aí os judeus ali que estavam ouvindo ele, ouvindo até essa palavra. Que palavra? Que enviaria ele até os gentios. Eles não aceitavam os judeus, não aceitaram de jeito nenhum, de forma alguma, que ele, ensinado aos pés, ele fala que foi ensinado aos pés de Gamaliel, que ele era de Tarso, da Cilícia, tudo, e tudo bem. Ok, tá, Jesus apareceu para você? Apareceu, tudo bem. Então tá, a gente vai concordando. Mas quando ele fala que ele estava sendo enviado a gentios, quem que eram esses gentios? Que povo era esse? Por que eles não aceitavam? Era um povo que não era da linhagem de Abraão. Era um povo que não era hebreu. Era um povo que para eles servia para ser escravos ou aniquilados, como fala o autor da revista. Os judeus ali não aceitaram de forma alguma. E olha como eles se comportaram. Ouviram-no até essa palavra. E então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que viva. E aí eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares. Imagina o alvoroço. E aí, Paulo preso nessa situação agora. Aí lá em Efésios ele fala: olha, eu sou prisioneiro de Cristo, por amor a vós, gentios. Porque o mistério, esse mistério que a revista vem falando, chamada igreja, é a união que o Senhor preparou de judeus com gentios. Um povo agora, um novo povo, que formaria a igreja. Mas eu quero que vocês observam comigo, e é isso que eu acho poderoso, quando eu falo assim, que palavra poderosa o Senhor tem para nós, olha a perspectiva, observa o olhar, a maneira de Paulo ver a vida, a situação que ele estava, que ele vivia, a perspectiva que ele tinha do chamado dele, de onde ele estava, como ele estava, por que ele estava preso. E serve para nós hoje de alerta, para despertar, porque muitas vezes nós não nos conformamos. Não me conformo com isso, não me conformo com aquilo, não me conformo com esse emprego, não me conformo com essa situação, não me conformo. Tudo bem que você não se conforme com alguma adversidade, um deserto, uma luta, um momento difícil. Mas para qual perspectiva você está olhando? Por que lente? Com que lente você tem olhado as situações? E Paulo estava preso. Mas ele tinha uma perspectiva. Ele sabia que ele estava ali porque era uma revelação que o Senhor tinha para ele. E olha só, vamos lá. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então ele sabia, ele tinha uma perspectiva que ele estava preso por um porquê. Qual o seu porquê? Qual o seu porquê? Por quê? E aqui ele fala que ele tinha clareza quanto a isso. E se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Eu também achei tão maravilhoso, quando eu fui meditando, pensando com o Senhor. Falei, Espírito Santo, não tinha outra pessoa melhor para explicar sobre a graça a não ser Paulo. Porque Paulo foi um homem que ele respirava ameaças de morte. Era um homem que, enquanto que Saulo, ele perseguia, compactuava com a morte, aprisionava cristãos. Outrora, ele era um homem que nós nos assentaríamos do lado dele de jeito nunca, de forma alguma. Mas ele entendeu o que nós precisamos entender quando erramos, quando falhamos. Como assim, Bruna?
Paulo foi perseguidor da igreja. Mas quando ele teve o encontro, quando Jesus encontrou ele se arrependeu e acabou. Ele não ficou agora, não, Senhor, não vou fazer isso não. Não, Senhor, não vou cumprir o meu chamado. Não, Senhor, quem sou eu? Não, Senhor, de jeito nenhum, porque eu? Senhor, se eu te lembrar o Senhor aqui, quem que sou eu? Não, isso aqui não é para mim não, Senhor. Não, essa obra é maravilhosa e grande demais para mim. Não sou capaz não. Ele acreditou no poder do perdão, do arrependimento e de agora ser uma nova criatura. E aí ele vem ensinando sobre a graça. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Se nós fôssemos olhar com o olhar humano, ele seria digno de falar de graça, de amor. Pois segundo uma revelação, ele recebeu uma revelação que foi dada a conhecer o mistério. Ele só recebeu essa revelação porque ele entendeu e começou a viver, a desfrutar e andar nesse caminho da graça. Tá, Bruno, nós já sabemos, graça é um favor imerecido. Mas será que nós aceitamos verdadeiramente, pela fé, esse favor? Será que quando o Senhor nos chama, ou nos comissiona, ou nos revela algo, nós nos sentimos, não, sim, Senhor, seguros, confiantes, sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu vou falar. Sim, Senhor, eu vou ministrar. Sim, Senhor, eu vou obedecer. Ou algumas vezes nós retrocedemos, desanimamos, desistimos, porque dizemos assim, não é para mim, não sou capaz. Como se nós tivéssemos que fazer por merecer. Não, eu não fiz por merecer. Não, eu não orei tanto quanto eu precisava. Não, então eu não estou capacitado. Não. E aqui Paulo vem nos ensinando. Lá na revista ele fala assim, que ele era prisioneiro. A prisão não era algo que lhe causasse transtornos ou infelicidade. Era para ele um grande privilégio. Paulo acreditava na soberania de Deus, independente do lugar que ele estivesse. Será que nós não precisamos rever este conceito de que, independente do lugar que estamos, que o Senhor nos enviou, que estamos ou estamos a caminho, e os transtornos não podem roubar a nossa felicidade? Que os transtornos não podem nos fazer nos sentir punidos? Paulo aqui não se sentia punido. Ao contrário, ele estava aqui se sentindo privilegiado. Ele estava fazendo parte de um grande mover, que era agora o início da igreja. E ele teve essa revelação de que era muito grande. Olha, tem a noção de que existia 2 povos, judeus e gentios? E aí o Senhor revelou para ele que ele estava formando um novo povo, que era agora, humanamente pensando, impossível, judeus e gentios juntos formando um corpo. E quantas vezes nós entendemos o que o Senhor está falando, entendemos a que o Senhor está nos ensinando, mas às vezes nós não acreditamos. E nos frustramos. Não, Senhor, não é possível. O Senhor está fazendo assim, que eu estou passando por isso, que fulano passou por aquilo. Aí ele vem falando que ele é um dispenseiro, embaixador. O que é um dispenseiro? Como ele teve a revelação da graça, ele agora se sentiu e entendeu que era ele comissionado a explicar sobre a graça, a explicar sobre esse compartilhar desse novo mistério, que eram os gentios.
Olha, ele fala assim, olha na sua revista, no 1.2 está escrito assim: Paulo não era apenas um prisioneiro de Cristo, era também um ministro, enviado por ele, por Jesus, para revelar aos gentios as riquezas incompreensíveis e as ocultas até então. Como administrador, Paulo deveria revelar o propósito da graça de Deus a todos os homens, indistintamente. Compartilhar aquilo que o Senhor, Ele não se limitou. Aonde você está? Você tem se permitido ser canal de bênção de Deus para o lugar que você está? E especialmente dentro de casa. Especialmente em casa. Ah, não, Bruno, eu tenho muita facilidade de falar, de ministrar, de cumprir o ID, de evangelizar, de ganhar almas, mas aqui em casa, vou te contar, viu? Tem jeito não. É dentro de casa. Comece em casa. Independente do lugar que você está. Por que dentro de casa, Bruno? Porque eu sei que não é fácil. Eu sei as dificuldades que temos. E de uns tempos para cá eu tenho vivido isso mais na pele. Nós temos um filho de 23 anos, casado. Nós temos uma filha hoje com 18, mas que já é mãe há quase 2 anos. Pensa se é fácil administrar tudo isso dentro de casa. Ah, muito lindo, mamãe e papai, vocês viverem a graça lá na igreja, lá no seu trabalho. Quero ver viver aqui dentro de casa. Independente de onde nós estejamos. Independente, precisamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Bruna, mas não merece. Não merece, não merece, não merece. Não merece porque eu já falei, porque eu já falei, porque eu já falei. Bruna não merece, não merece, não merece. Já pensou se Paulo tivesse se limitado ao que ele achava, a quem merecia e a quem não merecia? Hoje, ele estaria sendo honrado em estudarmos sobre tudo aquilo que ele recebeu do Senhor, sobre ele, estar falando sobre ele. Nós estamos, irmãos, a todo tempo escrevendo a nossa história. Um legado está sendo escrito. E como? Especialmente em casa. Como queremos ser lembrados quando não estivermos mais aqui? Alguém que reteve a graça? Alguém que reteve o favor, as bênçãos, o benefício por decepção, por frustração? E o maior exemplo foi Jesus. Ele veio para os... mas os seus não o aceitaram. Ele desistiu? Ele não desistiu. Então, ele foi dispenseiro. Paulo, dispenseiro, cita que o Senhor o comissionou. Nós também fomos, todos nós, comissionados. Como dispenseiros desse mistério que lhe havia revelado. Ele deu resposta. Responsabilidade de compartilhar esse mistério com os gentios. Não deixa, não permita que os seus pensamentos, os seus julgamentos te limite a falar do amor de Jesus, a falar do amor do Pai, a falar que Jesus cura sim, salva sim, liberta sim. Porque o que nós humanamente pensamos é que não, vou falar, não, já cansei de falar. Não está vendo as minhas atitudes? Não, mas fale. Permita-se. Olha, no verso 4 ele diz assim, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Quem que é essa revelação aqui? O próprio Cristo. Como agora? Ele fala assim, olha, como agora? Então, do tempo dele, dos dias dele, até hoje, nós temos uma revelação
que antes a humanidade não tinha, que era o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tá, Bruna, e que eu posso aplicar isso hoje? Como que eu posso hoje desfrutar dessa informação, dessa revelação? Porque hoje você pega os seus problemas, que não são poucos e não são fáceis, e deposita nessa cruz. Mas tem que viver na prática. Tem que ser uma realidade, tem que ser prático. Tem que ser uma vivência. Os homens antes, para terem perdão, para ser livres dos seus pecados, eles precisavam fazer o quê? E aí Jesus veio e acabou com isso. Ele foi o Cordeiro único, limpo, puro, perfeito, e acabou ali. Continuamos pecando? Como os povos antigos e de antes? Sim. Mas agora, nós temos o sangue de Jesus. E melhor ainda, que um dia que eu entendi o Senhor Jesus falando isso para mim, eu fiquei maravilhada. Um dia eu entendi o Senhor falando assim para mim, Bruna, eu estou mais perto, foi num desses dias difíceis que nós já passamos lá em casa. E aí, o Senhor falou assim para mim, Bruna, eu hoje estou mais perto de você, de vocês, do que eu estive dos apóstolos, do que eu estive dos discípulos. Hoje eu estou dentro. Hoje nós somos morada. Hoje nós temos o Espírito Santo. E era todas essas entrelinhas que Paulo estava falando aqui, olha, porque agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Hoje nós temos o Espírito Santo. E esse é o grande mistério. A partir de quando nós tivemos o Espírito Santo? Da igreja para cá. A revelação do mistério chamado igreja. E a igreja hoje tem esse privilégio, que é ter o Espírito Santo. Mas eu descobri que nós não usufruímos, não desfrutamos dessa bênção que é Deus dentro. Deus dentro. Deus parceiro. Deus presente. Uma presença inexplicável. De que quando a gente sobe, igual eu estou aqui, confiante, tranquila, dominando toda a palavra, não, é o meu parceiro que está aqui dentro, que inspira. E nós não fazemos uso desse nosso parceiro, e ele está disponível. Fala comigo, me consulta, vamos junto, me chama para ir, deixa que eu resolvo. E aí, quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos crentes desanimados, enfraquecidos, porque nós lutamos e pelejamos e tentamos fazer com a força do braço, com o poder da minha fala. E como eu trabalho com mães, e eu converso muito com mães, e eu tenho visto tantas mães em frangalhos, cansadas, fadigadas, esgotadas, porque somos mães que temos tentado resolver os problemas na nossa força. Fala. E aí, as mães, nós todos temos esquecido de Deus dentro. Um grande privilégio que a igreja tem e que outros não tinham. Os judeus não tinham. Deus dentro, não. A saber que os gentios são co-herdeiros. Quem somos nós? Co-herdeiros, herdeiros. Mas nos portamos e andamos como herdeiros de Cristo? Herdeiros. Como que anda um herdeiro? Você parou para pensar, como que anda uma pessoa herdeira? Um herdeiro de um reino, um herdeiro de riquezas, um herdeiro de muitas coisas. Como que anda essa pessoa?
membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Cristo, por meio do Evangelho. E aí eu fui pensando, gente, o poder que é o Evangelho. E aí Paulo fala, o autor da revista vem falando sobre o poder do Evangelho. Olha lá no versículo 8. Nós estamos em Efésios 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho. E o que é o Evangelho? Das insondáveis riquezas de Cristo. Aí eu vim voltando aqui no capítulo 1, no capítulo 2. Olha o que está escrito lá no capítulo 1 de Efésios, no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós somos amados do Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor olha para nós e vê herdeiros, com amor, escolhidos. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Mas nós nos comportamos, olha só, nas prisões da vida, nas dificuldades, nos caos, nós nos comportamos como filhos, nós nos comportamos como herdeiros, nós olhamos para as adversidades com as perspectivas que Paulo olhava, que Paulo estava olhando, prisioneiro de Cristo, por amor a Jesus. Pensa aí na sua adversidade, pensa aí na sua luta. Eu penso aqui na minha, nos seus desertos. Com que perspectiva, com que olhar de filho, de amado, de escolhido. Desde quando? Desde ontem, Bruna, depois que aconteceu tal fato? Não, desde a fundação do mundo. Não há nada que te aconteça, não há nada que te façam, não há nada que você faça que seja surpresa para o Senhor. Nada. Nossa, o Senhor foi pego de surpresa. Ele não esperava que tal coisa ia acontecer. Se Ele soubesse, eu não teria me escolhido para ser filho dele. Será? Será, mozinho? Ele sabe. E Ele te escolheu, e te capacitou, e te comissionou, e te habilitou, e acredita em você. E espera que você convide o Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, me instrua, me capacita, me ensina para resolver tal e tal coisa. Vem comigo. Paulo, ministro da revelação divina. Olha só, Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, que de maneira clara e precisa lhe revela o mistério oculto que deveria compartilhar aos gentios. O mistério da igreja. Antes estava oculto de propósito, mas agora não. E aí ele olha. Quer ver? No plano eterno, o Senhor via tanto judeus quanto gentios como membros comuns do mesmo corpo e participantes da mesma promessa. Bruna, mas esses gentios não eram o povo escolhido. Não era aos olhos dos homens, da lei, das regras, das formas, mas era por Deus. O mistério que era gentios e judeus seriam colocados na mesma base, pela fé em Cristo, pela fé em Cristo, pela fé em Cristo. É pela fé, irmãos. Assim como parecia impossível aos olhos dos judeus, essa igreja que hoje cá nós estamos, as dificuldades, as lutas e aquilo que você passa, aos seus olhos parece difícil, é pela fé.
Não se explica, não se entende. É insondável. É incompreensível. Mas pela fé. Os gentios se tornaram membros do corpo de Cristo, porque creram em Jesus. Se não tiveram atitudes e atos de fé, não seriam ninguém. Eu e você, se não tivéssemos acreditado em Jesus, não estaríamos aqui. E por que não, então, usar essa fé que você tem para algumas coisas, para não todas as coisas? Por que algumas coisas te desanimam e te paralisam? Por que algumas coisas me desanimam e me paralisam? Porque eu quero entender tudo racionalmente. Não. É pela fé, irmãos. É pela fé. Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, de que a maneira clara e precisa de revelar o mistério oculto que deveria compartilhar. Essa graça maravilhosa. Uma graça maravilhosa. Por que essa graça é tão maravilhosa? Porque ela nos confirma que sim, é para nós. É para nós. A solução, o escape de cada um dos problemas, sim, nós vamos ter. Não porque merecemos, mas porque o nome dele é glorificado através de mim e de você. Quando Paulo afirma que era o mínimo de todos os santos, ele não estava usando de hipocrisia. Realmente. Nem tampouco depreciando a si mesmo. Ele age com muita simplicidade e sinceridade. Ele está profundamente consciente tanto da sua própria indignidade, que é o que eu e você passamos. Essa falta de se achar capaz, indigno, de que não merece, de que não fez por onde, não fiz o bastante. O que fez para com aqueles que serviam Jesus e como Deus entrou na sua vida. Quanto à misericórdia de Cristo que transborda sobre si, Paulo era o cartão postal da graça que anunciava. Por quê? Porque outrora ele era um Saulo. E se Deus perdoa e usa um Saulo, Ele usará nós também. Gente, quem era Saulo? E se ele acreditou no chamado dele, você e eu precisamos acreditar no que o Senhor nos comissionou. É o maior exemplo. As riquezas do mistério revelado. A mensagem de Paulo era de boas novas, grandiosas para os gentios. Consistia nas insondáveis riquezas de Cristo. Olha lá, Efésios capítulo 22, no verso 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nós estávamos mortos, ainda nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos. Juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. Ah, mas esse evangelho parece tão pouco. Ah, eu não sou tanta coisa assim. Ah, não. Esse evangelho é maravilhoso. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos ressuscitados e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Não se cumpriu? Cadê?
a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas por que, Bruna? Por que então ficar repetindo a mesma mensagem? Para que você está andando em círculo, para que você está andando em círculo. Olha, o que eu quero que você, se você sair daqui hoje entendendo que você sim, diante das adversidades, sim, você tem um valor que não se explica, inexplicável, diante do Senhor, sim, e que Ele te comissionou, sim, de que você tem a capacitação que vem do Espírito Santo para qualquer uma das adversidades. O Senhor te habilita a vencer, a romper, a auxiliar, a somar, em qualquer que seja. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Precisa de ativar a sua fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente, é um benefício, uma bênção, em que nós preferimos nos fazer por merecer. Não, eu preciso fazer por merecer. Não pode ser de graça. Não pode ser tão fácil assim. O propósito pré-estabelecido por Deus era, no entendimento de muitas pessoas, os gentios entraram em cena porque os judeus recusaram a Jesus. Mas Paulo lembra aqui que a salvação dos gentios não é uma ocorrência tardia de Deus. Não é algo que Deus aceitou como algo secundário. Atrair a todos os homens, o seu amor era parte do desígnio de Deus. Ele queria, Ele esperava. A intenção do Senhor é que a igreja fosse formada um dia e que todos fizéssemos parte de um corpo, que fôssemos membros, um cuidando do outro, um preocupando-se com o outro. E eu fecho aqui com o grande mandamento que Jesus nos deixou. Qual que é esse grande mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas o segundo, tão importante quanto: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Como que você ama o próximo? Como a você mesmo. Que tanto você se ama? Que tanto você se protege? Que tanto você cuida de si? Que tanto você tem zelo por você mesmo? Tanto quanto pelo outro. Toda essa intenção, todo esse mover, todo esse trabalhar do Senhor, dos séculos até hoje, de anos, 1000 anos, milhares de anos, para chegarmos onde estamos hoje. Uma igreja cheia com a presença do Espírito Santo de Deus, com um propósito de que um cuida do outro, um cuida do outro, um cuida do outro. Nós não podemos dizer: eu não preciso dessa mão, eu tenho olhos. Eu não preciso desses pés. Todos nós precisamos uns dos outros, e especialmente cuidando uns dos outros. Quanto mais os dias vão ficando difíceis, mais precisamos viver esse grande mandamento de Jesus. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Cuide uns dos outros. Esse é sim o grande mistério revelado. Nós somos igreja. Amém? Obrigada, pastor, por essa oportunidade.